O leigo, ele conhece só o crime. A mídia, o jornal, a internet, os sites de notícia, eles mostram o factual e é o que choca, né? O crime, ele choca. Você, nossa, matou, esquartejou. Isso. Tu fica, e o choque, ele te deixa cega, surda e muda. É um estado de impacto ali. A menina achava que ela pudesse ter tido um contexto malicioso naquele abraço. Dela pensar, por exemplo, que ela era lésbica, por exemplo. Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. O leigo, ele conhece só o crime. A mídia, o jornal, a internet, os sites de notícia, eles mostram o factual e é o que choca, né? O crime, ele choca. Você, nossa, matou, esquartejou. Isso. Tu fica, e o choque, ele te deixa cega, surda e muda. É um estado de impacto ali. Fica muito superficial, né? Quando eu estava pesquisando o livro da Suzane, eu estava muito chocado. Porque como eu comecei o livro da Suzane, eu trabalhava na revista Veja e o meu chefe pediu para eu fazer uma matéria sobre a Suzane, porque ela ia sair pela primeira vez da cadeia depois de 14 anos. Então ele até, eu lembro direitinho, era assim, eu quero a Suzane nas páginas da revista. Como eu cobria crime, eu fui lá. Aí eu fiz essa matéria para a revista, só que aí eu já estava assim meio, nossa, isso dá muito mais do que uma matéria para a revista. Você foi lá na saída dela. Fui na saída, eu fiquei colado nela. A gente chama no jargão jornalístico de carrapato. Eu grudei nela. E ela saiu de Tremembé, foi para Angatuba, eu fui atrás, aí seguia ela e tal, a gente... Enfim, fiz a matéria. Só que aí eu vi que tinha ali um material para um livro, e não tinha um livro na praça, um livro bom, um livro completo, atual, sobre a Suzane, e eu resolvi fazer. Aí, na minha pesquisa, muito lá atrás, eu cheguei ao nome de um psicólogo, um psicanalista, que tinha feito um trabalho sobre a mente da Suzane. E ele é o Alvino de Sá. Ele, inclusive, logo depois do lançamento, um pouquinho antes do lançamento do livro, ele morreu. Ele me ajudou muito. E aí, só que ele era um profissional muito ocupado. Tanto que eu marquei uma entrevista com ele, a secretária disse, olha, ele só vai te atender daqui a 3 meses. Eu falei, bom, é um livro, tudo bem. Aí, 3 meses, cheguei lá, no escritório dele, numa biblioteca cheia de livro e tal. Aí, ele já foi conversando, não sei o que, eu vi a sua matéria lá na revista Veja, mas olha, que matéria ruinzinha, hein? Porque só fala do crime. E eu fiquei tão assim que eu já ia me sentar. Aí ele falou, não sente não. Aí ele foi na estante, pegou 3 livros... Aí ele me deu... As pessoas já vão logo avisando aqui, as pessoas vão perguntar que livros são esses. Esses livros são livros técnicos que não vendem na biblioteca. Então, as pessoas perguntam, pois, que querem... Que livros obrigado. foram esses, né? Ele me deu 3, obrigado. Livros exclusivos ele te deu. Sim, livros técnicos daquele que só compra na biblioteca Tem uns livros técnicos que eles só vendem para o profissional, principalmente de psicologia, de medicina, tem muitos livros. Advocacia também? Também, De direito. Aí ele me deu esse livro, ele mesmo levantou para eu não sentar, leia esses livros aqui, depois que você lê, você marca com a minha secretária. Eu, esperto, já marquei na saída, porque você viu que demorava 3 mais 3 meses. meses. Já marquei logo, aí eu fui ler, cara, a minha mente, ela foi... Aí eu era assim, o crime matou a paulada... Nossa, a Suzane tapou os ouvidos para não ouvir a morte, a sinfonia macabra deles matando o pai essa paulada. Suzane matou e foi pro motel. Isso tudo o livro, ele faz assim, ó. Tipo, primeira coisa, primeira lição, número 1 que ele me deu. Você tem que, não se choque. Porque se ficou chocado, vai ficar uma coisa sensacionalista, uma coisa brutal. E eu acho que não é isso que o livro tem que trazer. Isso quem traz é os programas de policiais da tarde aí nas TVs populares. O que você tem que fazer é esquecer o crime, tu vai para a véspera do crime e rebobina para trás. Porque o que é interessante? Tu mostrar o que leva uma pessoa a decidir matar os pais. Que tipo de relação essa pessoa
tem com o pai que ela mandou matar? Que tipo de criação essa pessoa teve? Tu tem que chegar tu tem que chegar nos relacionamentos trançados que tem ali. A minúcia ali. Sim. Primeira coisa, com base nessas conversas que eu tive com ele, aí eu fui atrás. Primeira coisa que ele dizia, ele me deu um relatório que ele fez sobre ela, em que dizia as características pessoais da Suzane, tipo que ela era muito fria, que tinha um distanciamento emocional muito grande, muito em função da forma como ela foi criada. Que também não, isso não é outra coisa que é bom logo deixar claro aqui. Nós estamos falando da Suzane. Porque tem gente que vai dizer, eu fui criada que nem ela, não matei ninguém. Claro, que bom, mas a gente está falando da Suzane. Não estamos falando de você. É, exatamente. Por exemplo, a Suzane e o irmão, eles eram criados, eles tinham uma criação meio alemã, que ela é muito rígida se comparada com a criação que a gente tem aqui no Brasil. E isso fica muito gritante quando ela se relaciona com pessoas que são criadas de outra forma. Por exemplo, quando a Suzane completou 15 anos, uma amiga, a melhor amiga dela, chegou na escola e deu um abraço nela. Deu um abraço assim. E a Suzane ficou tesa assim. Aí a amiga ficou abraçando, aquela coisa de adolescente, né? Ficou abraçando. Aí beleza, né? No final da aula, a Suzane chamou essa amiga para conversar. Disse assim, eu queria falar com você. Ela, o que é? É aquele abraço que me deu. Aí a menina levou um susto. Ela disse, você ficou incomodada? Ela, olha, eu fiquei. A menina achava que ela pudesse ter tido um contexto malicioso naquele abraço. Dela pensar, por exemplo, que ela era lésbica, por exemplo. Aí ela falou, não é nada disso. O problema é o seguinte, eu nunca fui abraçada, a minha família nunca me abraçou. Então, quando tu vem me dar um abraço, eu não sei como reagir. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu também te abraço, eu não sei quanto tempo dura esse abraço. Nossa. Eu não sei se depois do abraço você tem que dar um beijo no teu rosto. Então eu fiquei muito incomodada, porque o que rolou ali? Aflorou nela um sentimento que ela não estava acostumada com ele. Um afeto, Um afeto, exatamente, que ela não tinha em casa. Os pais nunca abraçaram, nunca... Era um distanciamento. Tinha uma coisa que a casa era muito escura, sabe? Não podia fazer barulho, tu não podia pôr o pé no sofá, não podia falar alto, e tudo era hora para acordar, hora para estudar, hora para tomar café, hora para ir pro karatê, hora para se divertir, era tudo muito regrado. Então esses e outros aspectos que, segundo esse psicanalista, que constrói essa personalidade na Suzane capaz de mandar matar o pai. Tem uma coisa também muito interessante que tem muito a ver com essa personalidade dela, desse distanciamento. Quando ela foi presa, que ela estava a caminho do julgamento, como ela fazia direito, ela começou a meio que dar pitacos na defesa dela, na banca de defesa. E ela dizia assim, olha, tem uma agravante aí que vocês conseguem derrubar, porque agravante é aquilo que vai aumentando a pena. E a agravante era o motivo torpe. Aí ele falou, mas como que a gente vai tirar o motivo torpe? Aí ela teve a cara de pau de dizer assim, olha, vocês têm que... O motivo não foi torpe. Os meus pais só morreram porque eles se puseram contra o meu namoro com o Daniel. Ou seja, se eles não tivessem agido contra, eles não teriam morrido. Ou seja, não é motivo torpe. Era a minha felicidade que estava em jogo, era eu e o Daniel. Tipo, coisa mais... Tudo advogar se essa menina realmente não mora nesse planeta. Não tá batendo bem. Aí, ela não satisfeita, ela disse assim, e eu quero o processo inteiro para eu ler. Aí eles disseram, não, eu quero, insistiu, bateu o pé. Aí o advogado dela falou, olha, eu vou mandar um processo para você, mas eu vou tirar o laudo do IML, que é onde estão as fotos com o corpo na cena do crime, com o corpo lá todo já, sabe, no necrotério. Ela disse, não, eu quero o processo completo, com todas essas fotos. Tanto que ela fica lá na cadeia lendo. Quando ela se depara com essas fotos, que são fotos horrendas, ela começa a ter pesadelo com a mãe, principalmente com a mãe. Ah, é? Ela que relatou isso? Isso tem... Deixa eu ver como eu conto isso sem ficar me incriminando aqui. Quando o preso, ele vai... Em São Paulo, quando um criminoso ele matou membros da própria família de forma muito violenta,
quando ele já cumpriu bastante tempo da pena, que ele começa a pleitear regimes mais brandos, ou seja, as saidinhas, Sim. ela vai poder passar 5 dias fora da cadeia, esses criminosos acabam voltando para o seio familiar, de uma família do qual ela matou alguém ali. Então, antes da justiça soltar, eles passam por uma banca de psicólogos, que não é bem uma banca, eles passam por um processo chamado exame criminológico, onde ele conversa com o psicólogo, a justiça contrata esse psicólogo, porque a justiça quer saber o que se passa na cabeça dessa pessoa. E vai muito além, assim, eles querem saber se essa família vai aceitar de novo. Então é um negócio muito complexo. Nesse exame criminológico, ela é obrigada a dizer como ela lida com o crime que ela cometeu e ela abre o coração dela ali. Por que eu tenho que ter muita ressalva em falar isso? Primeiro que é um processo que ele é muito sigiloso, ele envolve ali o sigilo profissional. É como se eu estivesse tendo acesso aos laudos da tua terapia que tu fala lá no teu analista. Como tu é um criminoso, aí assim, eu até brinco às vezes assim, gente, olha, pelo amor de Deus, se você estiver pensando em matar alguém, pense 2 vezes, porque a tua vida ela é devassada, tu não tem ideia. Eles vão pegar teu celular, vão olhar todas as mensagens que tu mandou durante a vida, vão fazer terapia contigo, essas terapias vão parar dentro de um processo que, dependendo se não tiver sob sigilo, a pessoa vai lá e consulta. Tu tem, assim, a tua alma desnudada. Não é só o teu corpo, tu tem, assim, até a tua alma ela é exposta aqui. O que tu pensa. Ela faz aquele teste de Rorschach, que é um teste projetivo, que eles olham 10 figuras abstratas e ela tem que dizer o que ela enxerga nessas manchas. E o laudo, que é um negócio dessa grossura, esse teste tem como objetivo revelar os sentimentos que tu esconde. Ou seja, ele é praticamente a tua Bíblia. Sim. Tudo que tu tem ali de bom e de ruim está naquele. É de lá que vem essa conclusão que está no título do livro, Suzane, Assassina e Manipuladora. Isso são conclusões desse teste. O que mais o teste conclui sobre ela? Teste psicológico aplicado por um psicólogo e um teste que é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. O que tem que conclui que ela é insidiosa, manipuladora, narcisista, tem agressividade camuflada, conclui que ela poderá cometer um outro crime novamente se ela tiver se for pressionada, se ela tiver uma demanda, ela tem uma demanda, como ela tinha uma demanda com o crime que ela cometeu. Ela queria viver livre com o Daniel e a mãe era um obstáculo, ou seja, ela tinha uma demanda. Se ela tiver uma demanda e ela receber uma pressão, eles usam o termo pressão do meio ambiente, que é uma pressão que vem de um amigo, de normas, condutas sociais. Se ela receber essa pressão, segundo esses laudos, ela é capaz. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conversou aqui com a doutora Ana Beatriz, a gente falou da Suzane, falamos com o Salada, que foi o perito que chegou lá e tal. Uma dúvida que talvez a gente não tenha resposta para isso, mas eu queria debater a respeito. Existe a possibilidade, por exemplo, dela, com essa frieza, com essa manipulação e etc., num exame desse, ela dizer a coisa certa para conseguir a saidinha, por exemplo? Ela saber o que dizer, mesmo que não seja o que ela sente? Sim e não. Eu vou te falar, é assim, ó. O teste ele tem etapas. A justiça ela já tem um questionário pronto, que tem 8 perguntas, mas eu vou te dizer quais as 3 principais, que é decisivo para a juíza decidir se ela sai ou não. Porque tem uma coisa que as pessoas sempre cometem assim, um equívoco, que não é porque cumpriu um terço da pena que abre a porta da penitenciária, vou para o semiaberto. Não. Quando tu completa esse tempo de cadeia, tu tem direito a pedir a progressão. Que aí pedir é assim, vamos conversar. A justiça vai pedir o parecer do Ministério Público, ela vai pedir os exames criminológicos, com base, vai querer saber se tu tem bom comportamento, como foi a tua vida lá na cadeia, quer saber se alguém vai te aceitar lá do lado de fora, se tu tem pra onde ir, se tu não tiver pra onde ir, tu não sai. Tem um monte de quesitos. Quesito número 1. Quero saber como você lida com o crime que você cometeu. 2. Você tá arrependida do que você fez? 3, se você sair, você vai cometer outro crime? Basicamente, são
E a quarta também, que é fundamental, você tem para onde ir? Se tu não tiver um endereço para me dar, você não sai da cadeia. Se tu matou teu pai e tua mãe, tu não tem para onde ir. Porque tu mata teu pai e tua mãe, tu corta a tua árvore genealógica no caule. Porque teus irmãos, tu matou os pais dele. Teus primos, tu matou os tios dele. Tuas tias, tu matou os irmãos dele. Tua avó, tu matou os filhos dele. E pra onde que ela vai? Sobra ninguém. Ela não tinha para onde ir. Na primeira, aí ela ficou retida. Aí tinha um rapaz que era irmão de uma colega de cela dela, que ele mandava cartinha para ela. Nossa, Suzane é uma gata, entrega para ela. E ele mandou uma foto dele. A Suzane olhou, nossa, nem pensar. Tipo, tá muito zero. Só que aí, quando a justiça barrou o semiaberto para ele, disse, olha, tu precisa do endereço. Ela, não, traz o teu irmão aqui, que agora eu quero namorar com ele, para ter para onde ir. Tem o endereço agora, então agora vamos responder aqueles quesitos. O que pega mesmo é o arrependimento. Por que é o arrependimento? Porque o endereço é uma coisa, tu tem ou não tem. Tá aqui eu provo que eu tenho aqui meu endereço. Tenho. Arrependimento, como é que vai provar teu arrependimento? Primeiro, o especialista ele pergunta, você está arrependida do que você fez? Aí a Suzane fala assim, ela tem mania de quando ela quer reforçar uma ideia, ela repete 3 vezes a palavra. Você está arrependida do que você fez? Ela fala, nossa, eu estou muito, muito, muito arrependida. Aí vem a segunda pergunta, você está arrependida por quê? Ela diz, olha, eu matei meus pais, eu acabei com a minha vida, destruí a vida do meu irmão, aí fiquei presa, podia ter uma vida, podia estar casada. Aí ali ela já reprova. Por quê? Porque ela computa o crime como um prejuízo próprio. Em vez de, porra, não é que tu destruiu tua vida, tu destruiu a vida dos teus pais, tu eliminou a vida dos teus pais. Tu ainda tem vida, tua vida é uma merda, mas tu tem uma vida. E outra, tua vida é uma merda pelo que tu fez. Aí ela já reprova. Aí ela volta, que o exame é assim, perdi a chance agora. É igual a reprovar de ano, mas vai ter ano que vem Vai de ter novo. outra prova. Aí volta de novo. Tá arrependida? Já é um outro psicólogo, né? Ah, eu tô muito, muito, muito arrependida. Tô arrependida por quê? Ah, porque eu acabei com a vida dos meus pais, que ela vai... Ela vai se adaptando. Vai. Só que aí, em São Paulo, tem uma regra que ela não é uma regra, não serve para todos, mas os casos de mídia ou casos de crimes muito violentos, eles mandam fazer o teste de Rorschach. Aí o teste de Rorschach não tem como tu enganar. Primeiro que ela tentou colar. O teste é o seguinte, são 10 pranchas. Como que ela tentou colar? 10 pranchas, cada prancha tem uma figura abstrata. Então, tu olha o que tem naquelas figuras, dependendo do que tu olhar, ela compõe um laudo e ela revela as tuas verdades. Se você colar, por exemplo, essas pranchas tá naquela linha de produtos que não vende, que não vai ali na loja americana e compra que não tem. Ela é uma prancha que só é vendida para psicólogo e especializado no teste de Rorschach. Sim. Então as pessoas não podem saber que imagens são essas, senão quando eu for aplicar em você, essas imagens não são novidades. Cara, é uma coisa tão... Minha filha faz psicologia, né? É uma coisa tão doida que durante a pandemia teve um período que estava na faculdade que eles tinham que ter acesso ao teste. Eles não podiam ter acesso ao teste, porque teria que ser enviado ou mostrado virtualmente, alguém poderia dar print, alguma coisa. Então, eles tiveram que aprender sobre o teste de forma, tipo assim, lendo sobre ele, sem ter acesso a ele. E aí, só quando a faculdade voltou, que eles tiveram acesso. Porque eles não puderam... Era só a teoria. Pois é, pra tu ter uma ideia, a tua filha, que é estudante, não conseguiu as pranchas. A Suzane conseguiu. O advogado levou e ela disse, olha... Só que, cara, não dá certo. Sabe por quê? Porque quando o psicólogo mostra a prancha, se você já teve acesso à prancha, quando ela olha a prancha, o psicólogo saca pela pupila que aquela imagem é familiar para ela. Caramba! Se aquela imagem não é familiar, se eu te colocar uma coisa inédita na tua frente, tu vai olhar assim, né? Tu vai até, às vezes, estar falando, aí eu tô aqui, nossa, sabe? Tudo programação neurolinguística. Né? Agora, como ela já teve acesso, ela já tava assim... toda, e aí? É para eu dizer o que está aqui? Ou seja, aí a psicóloga, isso inclusive já vai pro prontuário dela, olha, ela é desonesta, porque ela viu antes. Você viu a prancha? Não, imagina. Aí ela já vai lá, olha, essa mulher é desonesta. O que você viu? Aí a imagem toda assim, né, um negócio assim, é bem abstrato.
que você viu? Ah, eu vi 2 pombinhas voando, que ela quer ver coisinha fofa, né? Que ela ainda acha que se vê coisinha fofa... É melhor. Vai ser inocentado. Só que aí, eu vi 2 pombinhas voando, mas aí você viu onde? Aí, meu amigo... Não tem como mentir. Porque, olha, tu pode ver... Cada prancha, tu pode ver até 1.800 coisas. Só que, se tu viu uma florzinha, mas se tu viu a florzinha aqui, quer dizer algo. Se tu viu a florzinha aqui, quer dizer algo. E às vezes muda. Às vezes tu vê a florzinha aqui, ela é ansiosa. Se ela viu a florzinha aqui, ela, como tá perto dessa parte aqui, ela é uma pessoa invejosa. Que ela revela muito esses sentimentos que as pessoas têm, mas elas não assumem. 100% efetivo esse teste. Olha, esse teste é polêmico. Mas ele é muito usado. Ele é usado aqui no Brasil. Ele é muito usado nos Estados Unidos. Não sei se vocês assistem esse seriado de serial killer, eles já têm vi muito. alguns. No Efeito Borboleta tem, inclusive na abertura. O Selo Green, que eu não lembro como era o nome da banda que ele tocava, que tem aquela música Crazy. O clipe é todo com as imagens de Rorschach. Ele é uma figura pop. Esse teste é pop nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele é bem restrito. Mas até um tempo atrás ele era usado para admissão de delegado na Polícia Federal. E ele é usado até hoje quando essas grandes empresas multinacionais contratam CEO. Então vai ter pessoas assim de comando, vai comandar empresas muito grandes, eles fazem. Pra ver se ele é um bom líder, se ele é honesto. Cara, revela tudo. Se é ansioso, honesto, se é desonesto, se você... a relação que você tem com seus pais, com seus familiares, com colega de trabalho, inveja, Meu Deus. ciúme, a tua capacidade de agressão, ela é mostrada por nível. Ele é um negócio bem completo. Eu fiquei com medo. Quando eu comecei a pesquisa para o teste da Suzane, porque tem uma coisa incrível. A Suzane e o Daniel Cravinhos, que é o namorado que matou o pai dela, eles saíram do tribunal do júri com a mesma pena, 39 anos e alguns meses de cadeia. Só que o Daniel, ele tá solto, já tem quase 7 anos que ele tá solto. E a Suzane, ela continua presa. Por quê? Porque ela não passa nesse teste. E o Daniel passou. Ele provou arrependimento, ele provou que não é capaz de cometer um crime de novo. A forma como ele lida com o crime também, mostra... O Daniel, quando ele matou, no momento que ele matou, deu as pauladas lá que o Manfred morreu, ele já bateu um arrependimento na hora, ele se ajoelha, ele chora, ele fica fazendo carinho no cadáver. E a Suzane não. A Suzane, na cadeia, estava dizendo que os pais morreram porque se puseram contra o namoro. Sim. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!